E o Diálogos recebe hoje mais um programa, parceria com a FPL, e vamos receber hoje a Luísa. Prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu. A Luísa, ela é assessora do vereador Gael, na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, mas isso é só uma pontinha que a gente vai falar. Vamos falar mais sobre a vida dela. Ela é musicista, especializada em piano, né? Pianista. Isso. Toca muito. Nós vamos entender tudo sobre como que ela chegou até esse ponto, família. Já vamos começar. Quando que a música... Aliás, você tá bem? Graças a Deus. Tá tudo jóia? Tudo certo. Como que a música entra na sua vida? Cara, acho que é importante eu dizer que isso sempre foi uma vivência, assim, na minha família. Minha mãe professora, né? Meu pai também sempre teve muito gosto pela música, apesar de ninguém na minha casa ser artista. Mas isso sempre foi uma coisa cultivada, assim. Então, cresci numa casa cheia de música. Mas entrou, de fato, na minha vida mesmo quando eu tinha 8 anos. E aí, na escola municipal que eu estava estudando, a gente começou a ter aula de educação musical, né? Aí, isso aí foi definitivo. E esse depoimento mostra o quanto que é importante determinadas atitudes no ensino mais básico, né? Ah, com certeza, cara. Isso foi decisivo. Talvez se eu não tivesse tido esse acesso, né? Eu que sempre estudei em escola pública e tal, eu não sei se minha trajetória teria sido essa, né? Mas me conta, você disse de uma escola, de uma casa que sempre teve música boa. Qual música boa que era essa e como que acontecia isso? Cara, isso, eu adoro falar sobre isso. As influências que eu tive em casa foram as mais diversas, assim. Meu pai sempre trouxe muito o lado da música clássica. E, assim, meu pai é um cara muito simples. Ele tinha fita cassete, assim, às vezes não tinha nem o nome da música, mas tinha lá as músicas, não sabia nem de quem que era o compositor nem nada, mas tava lá sempre. Tinha aquelas coleções de jornal, né? Estado de Minas, aí compre um, ganhe outro. CD do Bach, do Beethoven e tal. Então ele fazia questão de trazer coisa boa pra gente, né? E minha mãe mais pro lado da MPB, coisas, né, mais repertório nacional e tal. Então a gente cresceu com isso. E eu também tenho 3 irmãos, além de mim, né? Nós somos 4. E aí é legal que cada irmão foi puxando para um lado, assim. Uma irmã que gosta de jazz, o outro que gosta de música eletrônica, a outra que gosta de rock. Aí a gente foi fazendo, sabe, um repertório grande de influências. Eu acho que isso aí foi eles só gostam importante. ou tocam também? Não, ninguém toca nada. Só eu que toco. Você. Assim, pra não dizer que ninguém toca nada, meu irmão é produtor musical. Ele faz música eletrônica, né? Em software. E ele começou por sua influência ou não? Cara, eu acho que não. É porque a família tem essa coisa musical mesmo. Não sei, eu não posso dizer que foi por minha influência, é porque a gente cresceu nesse meio, assim. Então, ele também... isso também começou a fazer parte da trajetória dele, não por influência minha, porque a gente bebeu da mesma fonte, vamos dizer assim, né? Você acha que seu pai... Porque assim, você falou que ele escutava música clássica. Sim. Você acha que ele se vê em você hoje? Assim, não, tá ali quem eu queria ser. Ah, eu acho que ele não tinha essa ambição de ser músico, não. Ele é um cara culto, assim. Então, ele quis levar isso pros filhos, assim, quis dar essa herança cultural. Então, acho que ele se realiza nisso. Tipo, nossa, eu sou o pai que realmente conseguiu deixar uma herança cultural pros meus filhos. Não que ele tivesse essa ambição de ser artista. Inclusive, para os meus pais, acho que foi meio um susto, assim. Como assim? A gente vai ter uma filha artista? Mas ele não tem dinheiro. Uhum. A gente é uma família classe média, classe baixa, sei lá o quê. De trabalhador, né? Uhum. E aí, de repente, você vai querer ser artista? Que história é essa? Então, foi um pouco um susto, assim. Mas eu acho que ele se realiza nisso, de que ele realmente conseguiu cumprir o que ele queria, que era deixar essa herança cultural, vamos dizer assim. Tá, eu vou fazer com você o que eu costumo fazer em todos os podcasts, que eu vou criar o personagem para as pessoas conhecerem. De onde vem a Luísa? Onde você nasceu? Onde você morou? Como é que foi essa primeira infância lá, os primeiros anos de vida com seus pais? O que eles fazem ou faziam? Então, o lastro que eu tenho aqui em Pedro Leopoldo é pelo lado do meu pai, né? Meu pai é Pedro Leopoldense. Ele é filho do seu Dodô, da empresa de ônibus. Os mais velhos vão saber quem que é, né? tem que sempre... Não, antes de ter o Unir. Ah, tá. Tem que sempre falar se é filho de quem, né? Então, meu pai é filho do Dodô.
e da Dona Ilva. Minha mãe não é daqui não, minha mãe é de Belo Horizonte. E eles se conheceram como? Eles Lá? se conheceram quando meu pai estava estudando lá. Aí eu nasci lá em BH, depois a gente veio pra cá, meu pai... Então sua mãe gostava muito do seu pai, hein? Você Ela imagina. largou Belo Horizonte. Oh, assim, não que seja ruim, mas é porque geralmente o caminho é o contrário, né? Sim. Você vai pra Belo Horizonte. Mas então, o meu pai, ele trabalhou no Lanagro a vida toda, né? Então, as condições de morar aqui eram mais favoráveis, né? Ele tava no Lanagro, aí a gente morou naquelas casas lá do Lanagro e tal. Então, era mais propício um casal com 4 filhos morar em Pedro Leopoldo, perto do trabalho do pai, né? Do que estar em BH, morar num apartamento, etc. Aquele ritmo de cidade grande não era bom pra gente. Aí, por isso que a gente acabou vindo pra cá. E você falou de uma família de classe média. Como que foi essa infância aí? E o seu pai, ele trabalhou no Lanagro, ele formou em engenharia depois? Não, ele se formou primeiro, prestou o concurso, e aí foi trabalhar lá. Ele teve outros trabalhos prévios, né? Mas foi aí que ele realmente começou a trabalhar na área dele. Mas não tinha dificuldade, não tinha? Ah, cara, assim, né? 4 filhos, né? Muito simples, não, né? Porque o salário de funcionário público também não é essas coisas, né? Maravilhosa. Então, foi assim, eu acho que deu pra... Eu acho que eles criaram a gente muito bem, sabe? Mas nunca teve nenhum grande perrengue. Assim, a gente sempre estudou em escola pública, porque a renda não dava pra botar todo mundo em escola particular. Essas aulas extracurriculares aí também, essas coisas de gente que tem grana, não dava. Mas nunca teve grandes perrengues, não. Meus pais também são muito bem organizados, assim. Vocês moravam na casa lá no Lanagro? É isso? Primeiro a gente mudou pra cá, a gente morou de aluguel um tempo e depois a gente foi pra uma daquelas casas. Que tem algumas casas lá naquele entorno da Fazenda Modelo, que elas são propriedade do governo federal, né? E aí quem trabalha lá, quem é concursado lá, pode morar. E tem uma fila. E aí, à medida que alguém que aposenta sai, alguém da fila é chamado pra poder morar lá. Então a gente entrou nessa fila e em algum momento eles, olha, tem uma casa disponível. Cara, isso aí foi um sonho, né? Morar no mato e tal, e perto do trabalho do meu pai. E aí minha mãe também... Não, minha mãe continuou trabalhando em BH. Isso aí foi um perrenguinho pra ela, viu? É? Ela ia e voltava, ela dava aula. Nós estamos falando lá, de né? quando isso? 2000 A gente mudou pra cá em 2003. 2003. E a gente mudou... Não, mentira. A gente mudou pra essa casa em 2003 e a gente veio pra Pedro Leopoldo em 2001. E aí... Tá, e vocês ficaram 2 anos no aluguel. Isso. Deve ter sido difícil pra danar. Nossa senhora. Fala não. Você tava com quantos anos nessa época? Eu mudei pra cá pra Pedro Leopoldo, tinha 6 anos. Você é a mais nova? Não, tem um mais novo. Ele tava com 2. As meninas estavam adolescentes. Aí, 2003, vocês mudam pra essa casa, dá uma Isso. aliviada. E você estudava onde? Eu estudei no Dona Inhazinha Carvalho, né, que era municipal. Depois passei pelo Rui Barbosa. Depois fui pra Fazenda Modelo, que já era perto da minha casa, né? E depois da Fazenda Modelo, fui pra UFMG. Estamos falando de uma boa aluna ou de uma aluna mediana? Não, era boa aluna, cara. Meus pais eram... Minha mãe é professora, né? Então, não, tem que Isso estudar. não significa então... nada. Não, Minha mãe também é professora e eu era da pá virada. Eu fui começar a estudar na faculdade. Falei assim, agora tem mais jeito. Não, eu era boa aluna. Eu gostava da escola e era legal porque todas as escolas que eu estudei, cara, os professores eles eram muito ousados, assim. Eles me davam espaço pra fazer qualquer loucura artística que eu quisesse. Assim, sei lá, já dancei dança do ventre na escola, já ensaiei os meninos pra dançar tango. Eu chegava e falava, professor, quero fazer isso aqui. E eles deixavam, cara, isso é incrível. Como? Sabe, eu acho que numa escola particular eu não teria sido tão livre pra fazer as loucuras artísticas que eu queria fazer, tocar o que eu quisesse, enfim, eu inventei todas as modas possíveis. E eu gostava de estudar também, estudar mesmo. E aí eu fui uma boa aluna. Você dava melhor em qual matéria? Por incrível que pareça, eu gostava de exatas, assim. Teve uma época que eu fiquei em dúvida, real. Nossa, será que eu faço química, farmácia? Ou faço música? Como assim? Mas a música bate na trave de exatas, não bate? Bate, mas... Porque assim, o dó é o dó sustenido é o dó sustenido. É. Então, tipo assim,
você pode ter uma variação. Tô chutando, tá? Eu não sou músico. Eu sou só um ignorante. Você pode ter uma variaçãozinha ali que vai dar uma desafinadinha. Por isso que eu tô falando que é quase uma exatidão, né? Tem você essa tem parte. que ter a nota certa. Você tem essa parte que é exata, sim. Principalmente tocando repertório clássico, você tem que tocar o que o compositor escreveu. Você não tem liberdade para ficar inventando. Mas tem a parte artística, que é onde você cria. Como você vai tocar essas notas? Então, essa que é a parte que me atrai, sabe? Tá, aí você falou que gostava mais de exatas. Em qual, por exemplo? Essas coisas, essa área de ciências da natureza, assim, química, biologia. Já pensei muito sobre a área da saúde também. Teve uma época que meus pais ficaram, por que você não faz medicina? Vai dar mais futuro. Porque eu tinha um jeito, assim, se eu quisesse mesmo, eu acho que rolaria. Tá vendo? Tá vendo? Você viu que eu pensei com a cabeça de pai quando a gente tava vindo, subindo pra conversar? Vai dar mais futuro, que eu te perguntei sobre a música. Teve esse papo. Nós vamos chegar lá, mas é porque eu perguntei pra assim, mas assim, você estudou só música mesmo? Como assim só música? Eu pensei, nossa, que pergunta mal formulada. Não, mas esse papo ele rola mesmo. Cara, uma família que todo mundo tem que trabalhar, né? E aí de repente você vai ser artista, como é que vai ser isso aí, né? Tem aqui a brincadeira, né? Assim, o que você faz da vida? Eu sou músico. Mas além da música, assim... Nossa, isso é clássico. Tá. Aí, chegamos... Você forma o segundo grau, né? Isso. E aí você tem que tomar a decisão do que fazer. Essa decisão, ela tem que vir antes, né? Aliás, não. Inclusive. A gente não falou. A gente teve essa conversa antes. Como que a música... Ou a gente falou? Você falou, né? Da flauta? Não. Ou tava no off? Tava no off, hein? Então vamos falar. Como é que a música entra na sua vida? Então, nessa época de primeira infância, não. Aquela época que a gente chamava de primeira a quarta série, né? Porque agora mudou de nome. A escola recebeu flauta doce, teclado, né? Era a gestão do Tadeu, inclusive. E aí, cara, botaram aquilo ali na minha mão, né? Flauta doce, a gente tinha aula de educação musical uma vez por semana. Só que eu deslanchei com aquilo ali. De repente eu tava tocando de tudo. E a professora, você tá tocando isso aí, mas onde é que você aprendeu essa música? Aprendi de ouvido, aprendi sozinha. E aí o povo ficou assim, Aí de repente chegou num ponto que eu tava ensinando a música pros colegas, pra professora. Na flauta? E desse caminho pro teclado, pro piano, mas então, teclado inicialmente. Eu vou fazer um salve aqui à minha colega dessa época aí, Xará Luísa. Ela tocava teclado, porque a escola recebeu um teclado, né? E aí a professora falou, essa colega aqui toca teclado, ela vai tocar pra acompanhar. A gente tinha um grupo de flauta doce e canto, e aí tinha essa colega no teclado. E aquilo ali, cara... me gerou um fascínio, assim. Eu falei, cara, o sentido da minha vida é isso aí. Fiquei abismada com o teclado, apaixonada. Aí fiquei no pé do meu pai até ele arrumar um teclado pra mim, né? E aí foi daí pro piano. E como é que foi seu pai? Precisando de um teclado só? Como é que foi essa história? Então, e seu pai assim, um teclado? Você não quer uma bicicleta? Da onde que essa Não, pai, eu quero um teclado. Não, mas eu te dou um iPhone. Pai, eu quero um teclado. Como é que foi? Tinha toda essa história da flauta doce, né? Cara, eu era uma criança que todo minuto que você olhasse pra mim, eu tava com a danada da flauta. Eu saía pela rua tocando flauta, eu ficava na janela de casa tocando flauta. Eu tava o tempo inteiro naquilo ali. E aí, assim, quando eu falei com meu pai que eu queria um teclado, aquilo fez sentido na cabeça dele. Essa menina passa o dia inteiro tocando. Vou botar um teclado na mão dela pra ver o que acontece, né? Aí demorou, teve um gap, assim, de alguns anos, né? De 8 anos de idade, que botaram a flauta doce na minha mão. Até os 10, né? Que eu realmente ganhei o teclado. Teve esse intervalinho aí de tempo, mas fez sentido. Porque eu era uma criança musical mesmo. Eu passava o tempo inteiro fazendo isso. Entendi. Aí ele foi convencido pela minha insistência, né? Eu acho que é algo que tem que ter muita dedicação, né? Eu tenho um amigo meu, ele foi amigo meu, porque a gente perdeu o contato. Tocava violão pra caramba, assim, muito mesmo. Um dia eu fui na casa dele, André. Aí a mãe dele, tá lá no quarto, vai lá. Aí eu entrei no quarto. O André estava dormindo
com violão, dormindo deitado na cama. Eu já dormi no piano várias e tocando. O pior é que ele tava dedilhando. Nossa. Tava a nota lá. Ele só não tava mudando a nota, porque aí também já é demais. Mas ele tava dormindo mesmo, real. Sei. Eu sou doente. É, Acorda aí, e o cara acordou. É a dedicação, né? já dormi no piano algumas vezes. Já dormiu no Já piano? acordei com risquinho da tecla. Juro. Várias vezes. Eu já dormi escrevendo. Ah, então. É a variação da dedicação. É Você isso faz com aquilo que te motiva, que deixa de ser trabalho, né? Ah, não vou falar que deixa de ser trabalho, né, cara? Porque... É trabalho pra você? Te é cansa? trabalho, cansa, porque assim... Não, cansa. Nessa mas- altura que eu tô, tem que ter uma disciplina brutal, né? Pra tocar as coisas que eu ando querendo tocar, se eu não chegar e sentar ali todo dia, não sai, não. Entendi. Aí realmente dá Entendeu? muito trabalho. É. Mas é um trabalho com paixão, né? Ao mesmo tempo. Como é que foi o dia, não sei se você vai lembrar, o dia e a sensação de quando chega o seu pai com o primeiro teclado? Nossa, eu lembro direitinho. Como que Cara, foi, mais ou menos a hora? Nossa, Escreve o ambiente. por foi um favor. presente de Natal e foi surpresa. Eu não sabia que eu ia ganhar um teclado. Eu tava já martelando isso aí na cabeça dele um tempão. Aí ele falou assim: ah, vai lá na sala, tem um negócio lá pra você. Era tipo véspera de Natal, um negócio assim. Aí eu cheguei no sofá, né? Tinha um negócio assim, um retângulo, com uma manta em cima, sei lá. Aí eu vi que tinha um relevo assim, né? Era o relevo das teclas pretas, sabe? Uhum. Aí eu olhei aqui e falei, não tô acreditando. Cara, que ansiedade sabe? Eu já cheguei e fiquei assim, maluca. Queria tirar logo o negócio e ver. E assim eu fiz, né? Já corri, já vi que era o teclado. Eu fiquei assim, alucinada. E depois disso eu não parava de tocar. Eu queria... E você já sabia Sabe? tocar? Então, antes de eu ter esse teclado, a minha prima tinha um pianinho assim com 8 teclas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E esse pianinho dela foi lá pra casa, antes do teclado. E aí eu explorei todas as possibilidades possíveis nessas 8 notas, acordes, caramba. Então, quando chegou o teclado, foi uma coisa de, não, agora eu tenho teclas suficientes. Mas eu já tinha explorado tudo que dava de dó até o outro dó. Uhum. Então, no teclado ali já... Cara, comecei a tirar a música de ouvido Mas e adoidado. você não tinha nenhuma aula? Não tinha aula Foi não. só no ouvido? Foi... Só de ouvido. E aí Que doideira. compunha. Aí, uma loucura. E depois eu fui começar a ler partitura. Essa é outra parte da história. Eu fui parar na Cachoeira Grande. Porque eu queria, poxa, não posso tocar só de ouvido. Não consigo tocar tudo de ouvido. Eu preciso ler. E aí, a chance que tinha de aprender música sem gastar muita grana, ou nesse caso, grana nenhuma, né? Porque lá é acesso gratuito, foi ir pra Cachoeira Grande. Apesar de lá não ter instrumentos de teclado, né? Eu fui pra lá com clarinete, porque era o que tinha disponível. Mas foi a chance que, não, agora vou aprender a ler, porque não dá pé tocar as coisas que eu quero só de ouvido. Uhum. Aí o teclado você desenvolve no teclado e decide, forma. Como é que é a decisão de quem vai fazer faculdade de música? Porque não deve ser uma decisão fácil. Primeiro você tem que enfrentar os seus pais e falar assim, você é musicista. E você vai ter aquele preconceito de todo que é normal. Sim, é um receio. Mais ou menos normal. É um receio. É um receio de algo muito desconhecido. Porque, Sim. por exemplo, como seu pai disse, por que você não faz medicina? Porque medicina, você vê o resultado ali do médico, enfim. Como é que é? Cara, nessa altura, onde eu tava decidindo a minha profissão, eu já tava completamente apaixonada, assim, por piano. Inclusive, eu lembro de uma virada de chave, assim, eu tinha uns 12 anos. Aí, numa dessas fitas do meu pai, tinha um negócio que depois eu descobri que era um noturno do Chopin. E eu ouvi aquilo um dia, eu falei, nossa, quero fazer isso aqui na minha vida, pro resto da minha vida. Depois que eu ouvi essa música específica, era o Noturno Opus 9, número 1. Aí eu ouvi aquilo, eu tinha uns 12 anos. E fiquei com esse trem na cabeça, assim, nossa, será que eu vou conseguir tocar isso um dia? Será que eu vou conseguir tocar e tal?
Aí, na época que eu decidi, eu já tava com uns 16 anos. E pensando nisso tudo, né? Geral falando, não faz isso não, meus professores da escola. Não, você vai passar fome, você não vai ter grana, você não vai conseguir romper na vida. Todo mundo falando, não faz. Você vai passar perrengue. Mas aquele trem não saía da minha cabeça. Eu ficava, cara, eu preciso tocar esses negócios, sabe? Era uma alucinação mesmo. E aí eu falei, se eu não fizer isso, eu vou ser infeliz pro resto da vida. Então, sabe? Eu sentia que qualquer outra coisa que eu fizesse, eu ia passar o resto da vida pensando, e se eu tivesse feito piano? Se eu tivesse feito piano? Uhum. Aí eu tomei coragem e fui, meti o louco. É muito importante a gente fazer isso, né? Eu passei por não algo parecido, mas algo nesse sentido. Eu estava na faculdade de jornalismo, passei num concurso. Aí chegou uma carta me convocando, na época tinha carta ainda, hoje seria e-mail, me convocando, e eu falei com minha mãe assim, mãe, eu não vou. Aí, mas você não vai? Não vou. Se eu for, eu tô no segundo período de jornalismo, eu vou largar, eu vou ficar lá, não vou crescer para mais canto nenhum, e eu quero ser jornalista. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, se essa é a sua decisão, vai. Meu pai ficou 2 semanas sem falar comigo. Nossa. O pai ficou bolado. O animal, como é que você passa no concurso e larga de lá? Nossa. Mas é isso aí que você falou. Não adianta, que bom que você foi, cara. Porque hoje em dia você ia estar, sei lá, ia estar infeliz, ia estar lá fazendo algo que eu não ia estar contente, podia estar talvez numa depressão. Né? Uhum. O jornalismo não é o negócio mais lindo do mundo, não. Mas quando você faz um negócio com amor, com dedicação, você atinge os resultados. Sim, eu acredito muito que essa coisa da grana também, cara, não adianta, você vai fazer um negócio que você não quer fazer. Eu acho muito difícil uma pessoa ter renda, ter grana suficiente para se bancar, fazer um negócio que ela não quer fazer. Exatamente. Ela não faz com amor, não faz com dedicação. Você não vai romper naquilo ali. E música, por mais difícil que seja, cara, tem muito trabalho. Se você tá disposto, eu acho que não falta trabalho, sabe? Se quiser mesmo trabalhar, tem o que fazer. Entra você... Como é que é a preparação pro vestibular de música? Nossa. Aliás, como é que é o vestibular de música? Cara, é doido isso, né? É um negócio que parece que é trancafiado às 7 chaves. Ninguém sabe. Até você procurar, assim, não quero fazer, aí você vai e procura. Nenhuma pessoa fora do meio sabe como é que é, né? Então, tem o edital da prova prática, né? Que eles soltam todo ano. Aí a prova prática do bacharelado de piano é da seguinte forma. Você tem que tocar uma peça clássica, né? Do período clássico. Mas é só tocar? Você não faz, tipo, prova mesmo, não? Você tem que fazer o Enem. Tem que fazer o Enem. Você já tem que ir bem no Enem. Apesar que a nota de corte do Enem pra música, ela não é muito alta, porque... É quanto? Na época que eu fiz, era coisa de 600, assim. Pô, 600 é nota pra caramba, só. Não é nada. Não é nada. Em vista de outros cursos. Não é Zé? Tão alto, não. Você faz 600 fácil no Enem? 600 é porque o que pega no vestibular eu nunca fiz Enem, mas será que eu faria? Faria, o Enem não é onde é que o negócio pega. É? Porque aí você faz o Enem, beleza. Você tem a prova de percepção, aí você bota todo mundo numa sala, roda os áudios lá e você tem que responder um bocado de coisa. Não, gente, entendeu? A nota de corte de medicina é 900 e pouco. Então, sou de 600. Pois beiradinha, 600 para 900 é 300 só, ué. Nossa! Não, Mari? Não? Tô enganado? Não, 600 é uma nota de boa. Sério. Eu não me preocupei tanto com o Enem, porque eu sabia que eu estudei escola pública. Beleza, eu fiz cursinho um tempo, assim, nem lembro quanto tempo. Mas eu não tava pirando no Enem, eu tava pirando, tem que tocar, cara. Nossa. Não, eu tentei te valorizar, falar assim, eu tive que passar no Enem. Não. Eu tive que suar primeiro no Enem, sem saber se eu ia conseguir no piano. Tá, mas continua aí, porque... É porque ninguém que vai fazer música tá focado no Enem, tá focado em tocar, né? Aí que o calo aperta. Aí você tem que fazer, então, 600 e alguma coisa no Enem. Uma nota razoável. E aí depois, na semana seguinte... Aí você vai pra primeira... Não, isso aí... O Enem é novembro, geralmente, outubro, novembro. As provas práticas, geralmente, elas são em janeiro. Aí você tem o resultado que você passou ali, né? Na primeira etapa, que é o Enem. Aí sim você vai pra prova de percepção...
que é essa que eu falei, bota todo mundo numa sala e roda os áudios lá, você tem que responder um monte de questão. Por exemplo, complete as notas faltantes da partitura. Tá de sacanagem. Sério. Ah. É por isso que a galera não tá preocupada com o Enem, tá preocupada com a prova louco. prática. Aí toca o negócio lá e de ouvido você tem que saber que faltou tal nota. Sim. Ou então, tipo assim, Puta que essa música é do compositor de qual período? Fala aí. Desse naipe aí a prova. Você tá de Essa é a sacanagem. prova de percepção. Aí se você faz a prova Passa de percepção... nela... eu não lembro se elas são eliminatórias ou complementares. Acho que complementar a nota. Aí você faz a prova prática. Aí você, com piano, uma banca te avaliando, aí você tem que tocar as coisas que estão no edital, que eles soltam 6 meses antes. Aí tem uma peça de compositor clássico, barroco, moderno ou brasileiro, uma peça que todo mundo tem que tocar igual, e algumas coisas de técnica, escala, arpejo, não sei. Ou seja, quando você entra, você já pode tem que pegar o tocar pra diploma. caramba. Você já tocar foda. Eu toquei uma sonata do Mozart. O que mais? Toquei uma peça barroca do Bach. Já que é tocava. sonata do Mozart? Então Faz o Mozart, ela aí. né? Não, cara. Faz aí. Faz eu passar vergonha. Não é vergonha não, só pra eu saber o que é, porque eu tô perdidão. Sonata é um estilo de música pra piano, assim, que é pra mostrar... Deixa eu pesquisar aqui. Bota aí. Pesquisar? Pode. Eu toquei a K545. É porque as peças clássicas, elas têm catalogação histórica. K545. Mozart. 2 end movement. Não é isso não, né? É o primeiro movimento. Viajei. Tá certo. É porque são 3 movimentos. Toquei o primeiro, né? 8 e 14 de música? É. Você tocou 8 minutos, você teve que decorar 8 minutos? Eu tive que decorar os 8 minutos, mas você chega lá, aí você toca, tipo, um pedaço, não, tá bom. Tá. Não fizeram... Mas você tem que tocar, você tem que Mas saber você tem que saber tudo, toda. né? Porque vai expor que eles vão deixando. Vai que eles falam assim, pega do meio aí. Nossa, tem que saber a música toda. Cara, e esse deve ser trouxa nesse ponto, Eu chorei, né? na prova. Por quê? Muita pressão? Eu tomei pau, né, na UENG, primeira vez que eu tentei, eu dei branco. UENG é a universidade... Do estado. Do estado. Isso. Tá. Aí na UFMG eu já tava meio traumatizada, assim, a hora que eu... Ainda bem que você tomou pau na UENG, né? Graças a Deus. Que aí você foi pra UFMG. Muito mais top. Não, a UENG é top também. Mas eu queria mesmo. O UFMG é muito mais da hora. Deixa eu colocar aqui, enquanto a gente vai bater em papo. Isso aí foi uma das peças que eu toquei. Então já tem que tocar pra caramba, né? Vamos, meu filho, começa. É isso? Tá saindo aí, João? Você tocou isso aqui? Toquei que na isso, prova. tem amanhã, filho. Ó. Deu um trabalhinho bom. O que você sente quando você escuta isso? Dá uma nostalgiazinha agora. Mas é gostoso? Agora já foi meio traumático. É. Agora é legal. Na época você assim, nossa. Agora tem aluno meu tocando isso aí. Então já tô bem, né? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste de saber que eu nunca ouvi isso aqui, Vandão. Nunca ouvi isso aqui, cara. Eu sou um ignorante, né? Não, mas a culpa não é sua, não. É o mundo, né? Vou tirar. Que as coisas funcionam. Você tocou mais alguma? Tocou. O que mais que tinha? Invenção número 6 do Bach, Johann Sebastian Bach. Eu não sei nem escrever isso. Põe que é isso? Invenção 6, Bach. Aí Bach se escreve B-A-C-H. 6. Bach? Uhum. B-A-H? B-A-C-H. C-H. Invention? Isso, esse aí mesmo. 3 minutos. Esse é mais de boa, mano. Esse a gente passaria. Nossa, esse aí que me deu branco na UENG, cara. Tá lento e tal, mas é difícil tocar isso aí. E esse aqui tá lento? Deixa eu ver, deixa eu caçar outro aqui. Eu toco um pouquinho mais rápido que isso aí. Não, deixa eu arrumar outro aqui então. Vamos lá ver se esse cidadão aqui toca. Mas também não precisa ser. Apareceu também um vídeo aqui do Lord Music Academy. Tô ligado. Que é o... É o vinheteiro, né? O vinheteiro. Ele é bom? Ele é bom tecnicamente. Ele é bom tecnicamente, sim. Eu acho ele muito engraçado. Aí você tá tocando a mesma velocidade, né? Eu toco um tiquinho mais rápido. Mas essa linguagem dessa música é difícil, assim. Porque você tem 2 melodias simultâneas. Você tem uma pra uma mão e a outra pra outra mão. Ah, Aí é? você tem que fazer junto, né?
É bonito, né? É bonito. Só que se você não estiver bem com você mesmo, você fica triste. Você fica triste de ter que aprender, porque é difícil, né? Tá, vamos lá. E aí, tocou essas? Tocou mais? Tinha uma peça romântica, porque são os períodos históricos, né? Tem o período do Mozart, que é o clássico, tem o período do Bach, que é o barroco, que é antes, né? O romântico e brasileiro e moderno. Então, a prova ela é dividida assim, em períodos, e inclusive o curso inteiro tem essa divisão, assim, em períodos históricos, sabe? Entendi. Vou fazer uma pergunta nada a ver aqui. Nossa, Mandei. essa vai ser a pergunta mais nada a ver. O que você acha de música clássica, colocar telefone de telemarketing, te ligar e colocar em espera telefone música clássica? Eu acho que a música clássica, cara, a gente tem um distanciamento, que é uma coisa que eu queria trabalhar muito em cima, assim, a minha visão foi muito aleatória. A minha visão de carreira é trabalhar para diminuir esse distanciamento que tem da música clássica com as pessoas, que Legal. ela fica nesse papel de música de telemarketing. Eu quero trazer isso mais pro cotidiano da galera, sabe? Inclusive, eu fiz um projeto em 2023, que era o Sábados com Piano. Aí eu fiz um recital por mês lá no Marajá, né? Que é onde tá meu piano hoje. E a proposta era essa, era trazer pra vida real essa coisa de música clássica. E aí eu tocava repertório de música clássica no piano e tal, mas sempre com uma palestra, alguma coisa assim, alguma contextualização de, por exemplo, toquei uma peça chamada Clair de Lune, que era do compositor Debussy. Gente, vocês sabiam que essa música tava na novela Alma Gêmea, que era a novela das 6, que era da personagem tal. Então sempre assim, trazendo pra vida das pessoas, sabe? Pra diminuir essa coisa elitista, inacessível que a gente, que a música clássica assume, né? Mas é uma luta muito difícil e é árdua demais, porque, assim, enquanto você tá nessa luta aí, o funkeiro, que tem o espaço dele lá, Sim. assim, tem quem goste. Sim. Tipo assim, um funkeiro aí faz uma música ruim, ele vai ter, talvez, 100 mil acessos. Aí você faz uma música boa, você vai ter 1000. Cara, essas coisas, elas não são antagônicas. São expressões culturais diferentes, mas não antagônicas. A minha briga é com esse caráter elitista da música clássica. As outras expressões culturais, elas têm o seu espaço ali, a sua razão de ser, o seu direito, mas eu não gosto disso que a gente vive, da música clássica ser um negócio totalmente descolado da realidade das pessoas comuns, sabe? Então a minha briga é dentro do nicho. É tipo, galera, vamos desencastelar o negócio, porque ter contato com a música clássica mudou minha vida, assim, me deu um sentido de existir. Então eu tenho vontade de fazer outras pessoas terem essa mesma experiência, sabe? E não ficar... a música clássica ficar só nesse papel de status, de refinamento e tal. Não, cara, a música clássica é uma coisa viva. E as pessoas têm que ter direito a ter esse acesso também, sabe? Entendi. Vamos voltar na linha. Aí você passa. Como é que foi? Nossa. Como é que chegou a resposta? Por e-mail? Chegou por e-mail, eu tava viajando com os meus pais, eu fiquei tão emocionada, assim, que eu só caí, assim, eu caí de joelho, assim, comecei a chorar, sério, tipo, sério, não... Foi muito difícil a preparação, e aí quando saiu, eu fiquei abalada. Eu tava na Serra do Cipó, com meus pais de férias, e aí minha irmã até me sacaneou, falou assim, então, depois que saiu o resultado, ela me ligou e falou... Recebi um telefonema aqui e falaram que você vai ter que fazer a prova de novo. Nossa, eu entrei em pânico. Eu não sei se eu vou conseguir tocar de novo, não. Mas consegue. Conseguiria, né? Mas é porque a preparação... Eu fiquei muito tensa nessa preparação toda, porque era muito corrido. Eu comecei com 16 anos, já pensando no vestibular, então eu não tinha toda uma formação de piano. E eu tinha que tocar essas coisas, sonata do Mozart, peça do Bach, então foi um negócio muito puxado, tipo, do nada eu comecei a estudar piano já pra tocar essas coisas. E não dá pra errar, né? Dá pra errar? Você tem um limite do erro ali na prova? Os caras estão avaliando se você tem nível técnico pra conseguir fazer o curso, né? Você pode errar uma nota ou outra, mas eles querem saber se você dá conta de fazer aquilo, né? Entendi. Aí tá, você passa e começa a estudar. Como é que foi essa faculdade? Perrengue.
Foi difícil? Nossa, foi perrengue. Era lá demais. no campus da Pampulha No campus mesmo? Pampulha. Foi muito perrengue, cara. O curso de música, ele é feito pra rico. Então, assim, você tem disciplina, tipo, 7h30 da manhã, 5 horas da tarde. Então, É o dia inteiro. e é meio, assim, eles não estão preocupados se você vai conseguir trabalhar, por exemplo. E nem se você mora em outra cidade, que era o meu caso. Então, assim, era muito difícil, eu não conseguia estudar piano horas o suficiente e estar lá no horário que eu deveria estar. Era conflituoso, assim. Porque é feito pra quem, por exemplo, você vai numa disciplina às 7h30 da manhã, volta pra casa, estuda piano, subentende-se que você tem um piano bom em casa, que não era bem o meu caso, não. Era um piano que dava pro gasto, assim, mas passei dificuldade nisso aí. Mas já era um piano. Tive um piano graças ao meu pai também. Meu pai Seu pai comprou o me piano? deu essa moral. Caro? Ele comprou o que tava ao alcance, assim, na época. Deu Você pra... acha que dá pra gente falar em valores, só pra ter uma ideia? É algo absurdo? Não é... Bom, depende do referencial, né, cara? Pra mim, Então, não pra mim, pode já vai não ser absurdo, eu acho. Esse primeiro piano, eu lembro que ele gastou em torno de 4 mil, 5 mil reais. Um valor Aí ok. eu fiquei com esse piano a graduação inteira. E chegou num ponto que eu falei, cara... E cabia na sua casa o piano? É um piano, aqueles pianos que a gente chama de vertical, né? Aquele Não era de cauda, mais não. básico, né? Isso. Era o que dava pra ter, né? Não, é o que dá pra fazer. Ué. Entendeu? Aí eu fui levando com esse piano até o final da graduação, mas teve um período que eu tive que mudar pra Belo Horizonte, por causa disso. Você tem as disciplinas muito saltadas e você tem que estudar piano. Pô, eu precisava estudar piano umas 4, 5 horas por dia. Como que eu ia fazer? Longe do meu piano, entendeu? Quando você fala estudar piano, como é que estuda piano? É todo um processo. De fato chegar, sentar na frente do piano e tocar? Então, pensando na graduação, por exemplo, você tem que fazer uma prova prática todo ano. Então, você tem que tocar aquele repertório ali a cada ano. E aí vai crescendo. Primeiro é 20 minutos, 30, 40, 60, eu acho que era isso mesmo. Então, você tem que preparar aquele repertório ali que você define com o seu professor. Por exemplo, vou tocar uma peça do Beethoven, uma peça do Bach, uma peça do fulano, do Beltrano. Mas primeiro você tem que ler, decorar, tudo. É você que escolhe? É o aluno Geralmente o professor participa dessa escolha, né? Tipo assim, olha, eu acho que você dá conta de tocar isso aqui não. Então, define-se dentro do tempo que você precisa fazer. E aí você tem que ler, decorar, preparar aquilo tecnicamente, né? Saber se o movimento vai funcionar. Então, toda essa preparação para você tocar de cor ao vivo no final, né? Uhum. Tá. Aí você formou? Quando que você formou? Formei em 2020. 2020, pandemia, hein? Nossa, foi. No início da pandemia? Quando? Ah, foi já julho? tinha fechado tudo. Formei em novembro. Novembro. Já tava tudo... Com um ano de pandemia, o bicho tava praticamente. pegando, Morrendo. E aí eu gente fiquei pra super caramba. frustrada, porque no final, geralmente, a gente tem o recital de formatura. Aí eu sonhava com esse momento, né, cara, do recital de formatura. Nossa, e não teve. Não teve. Foi por Zoom. Foi, tá no YouTube. Tá todo Foi meu por Zoom repertório. mesmo? Tá no YouTube, não foi pelo Zoom. Foi tipo assim, grava aí, bota no YouTube tá. e a gente vai avaliar. Porque essa coisa de conexão e tal, né? Ao vivo era complicado. Aí tá tudo lá no YouTube, minha formatura, inclusive. Nossa. Mas E foi nunca triste. formaram quantos na sua sala? Cara, a turma de piano é igual uns cursos tipo física, assim, vai ficando umas pessoas pelo caminho. E a gente toma muita bomba lá dentro, assim, é meio praxe. Não passa de período, não, porque você tá precisando amadurecer tecnicamente. Isso aí é a coisa que mais se ouve lá dentro. É mesmo? Aí o padrão é você formar com 6 anos, 7 anos, e o curso é de 4 anos. Então, assim, a maioria dos meus colegas formou com 6, 7 anos. Você formou com quanto? Formei com 6,5. Poxa. Porque é essa história, não tá bom, tem que aprimorar mais tecnicamente, fica mais tempo aí. Nossa, é muito pra rico então o curso. Eu passei vários perrengues lá dentro. Nossa vários. Senhora. E aí você forma e vai fazer... Formou. Sim. E aí? Você olha, Então. você sai da faculdade, você sai ali na porta da Antônio Carlos e fala assim, e agora? Então. O que eu vou arrumar? Eu acabei de entregar meus vídeos, botei tudo no YouTube e fiquei, putz, o que eu vou fazer, né? E aí, quando eu formei, eu tinha consciência que eu não tava muito bem tecnicamente ainda.
justamente porque eu tive essas dificuldades lá dentro e tal, lesionei a mão e todo um rolê. Aí eu formei, nossa, o que eu vou fazer agora? Fiquei, assim, umas semanas pensando na minha perspectiva. E aí me deu um trem, assim, eu falei, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso dar um jeito de estudar mais. E aí eu, no Instagram um dia e tal, comecei a seguir uma pianista, que eu tinha escutado tocar ao vivo uma vez e tinha ficado, assim, impressionada. Comecei a seguir ela, tá, beleza. Aí ela abriu uma caixinha de pergunta e eu mandei uma pergunta, você não dá aula, não? Aí, e ela é, tipo assim, concertista de carreira internacional e tal. Eu mandei essa pergunta na inocência, você não dá aula, não? Ela, dou sim, vou te ligar. Falei, uai, sério? Aí ela me ligou, era a Simone Leitão. Aí ela falou, você tá querendo fazer aula? Por que você tá querendo fazer aula? Eu sinto que eu não tô muito bem tecnicamente. Ela falou, manda uns vídeos aí, deixa eu te avaliar. Aí mandei, nossa, será que a mulher vai me aceitar, né, cara? Já assim, tremendo nas bases. Aí mandei umas peças pra ela, falou, aceito ser sua professora. Nó, cara, a hora que ela falou, você não tá entendendo, a mulher é sinistra. Aí eu fui estudar com ela pra resolver minha parte técnica, assim. Porque mesmo depois de formada, você ainda avaliava que tava... Eu tava com mal. dificuldades mal técnicas. Não tava legal. É. Do jeito que você queria. Não tava dando conta de tocar as coisas que eu queria. Falei, não, peraí. Por quê? Eu tive muito essa dificuldade de... Essa variação técnica tá onde? Cara, como eu fui fazer essa preparação, eu não tive essa formação pianística desde cedo. Então, quando eu fui fazer a preparação, já foi um negócio meio corrido, meio queimando etapa. Uhum. Eu não formei a mão e depois fui fazer... Eu já cheguei fazendo repertório para vestibular. Então, foi meio atropelado. Eu não formei uma base muito sólida. E aí, isso me deu problema depois. A ponto de eu me lesionar e tal. E teve um ponto assim, que eu tava brigando tanto com lesão que eu não sabia se eu ia conseguir continuar tocando piano. Porque o negócio não melhorava, a mão não melhorava, a técnica não melhorava. Você lesionou a mão por quê? A maneira de tocar, né, que eu... Você lesionou tocando? Lesionei tocando. Puta que pariu. Mas... Teve dois problemas. Isso é porque tipo um... tipo jeito... um lesão ler. Exatamente, exatamente. Lesão por esforço repetitivo. Mas não é nem pela repetição, é pela maneira que eu tocava. Porque você posicionava errada? Exato. Né? A maneira que eu fazia o movimento, aí eu tive problema de tendinite, que não sarava nunca, problema no punho e tal. E médico não consegue resolver esse negócio, porque enquanto você não resolve o movimento, a lesão vai embora, né? Então, esse era um dos problemas técnicos que você tinha. Isso. E a faculdade não conseguiu corrigir. Porque na faculdade você tem essa pressão de fazer o repertório. Então você não consegue parar e corrigir o movimento que você está fazendo para depois você fazer o repertório. Não dá para fazer isso. Tem que fazer, 1 hora de recital, 40 minutos de recital, pauleira, repertório pesado. E aí você não consegue parar e fazer isso que você tem que fazer, entendeu? Então fui fazer isso depois que eu formei. Com a Simone, inclusive. E aí, hoje, você vive parte de política e boa parte de música, né? Sim. Como? Nossa. Me virando nos 30, né, cara? Eu tenho 15 alunos, faço evento, tô lá com o Gael, então... Esses 15 alunos são alunos... São alunos particulares, tem de tudo. Tem criança pequenininha, tem aluno adulto, tocando peças que eu toquei no vestibular, inclusive, né? Todos os níveis, então tem de tudo. Entendi. E uma aula é um valor interessante? Quanto que é um valor de uma aula? Cara, a minha mensalidade tá R$400, eu acho. Não, de boa. Tranquilo, quanto que é importante? Pra uma aula individual, né? O quanto que é importante, qual que é a idade para uma criança entrar, fazer aula? Eu acho que é uma idade boa, assim, eu me sinto bem de trabalhar com uma criança a partir dos 5 anos. 5 anos já dá? Já, tem aluno dessa idade, que tá super bem, inclusive. Mas é teclado? Não, piano mesmo. No piano mesmo? Piano mesmo, já começa com técnica, que é pra não passar pelo que eu passei. Entendi. Que eu tenho essa premissa, assim, não, vamos no caminho certo de cara, pra não ter perrengue. Na faculdade ensina a dar aula também? A gente Ou isso você aprende porque você fala assim, isso é uma das coisas que eu vou ter que fazer pra... A gente tem disciplina, assim, sobre didática do instrumento, técnica pianística, disciplinas da licenciatura, né? Então tem uma base, sim.
E o quanto que é importante? Uma criança, por exemplo, uma criança de 5 anos já está... não que ela vá fazer aquilo no futuro, mas... Não sei, talvez abre a mente, Sim. a pessoa fica mais inteligente, sei lá. Cara, eu acho que isso é uma parte da formação cidadã, né? Você tem um contato com a arte, porque a arte, ela desperta o senso crítico, né? E isso deveria ser uma coisa, uma política pública. Que pena que não é, né? Eu faço esse trabalho né, de educação aí na arte, mas eu acredito que isso deveria ser uma oportunidade, um acesso garantido para todo mundo, né? Porque é isso. A arte, ela te tira do... Ela te proporciona reflexão, senso crítico, né? Te tira do lugar comum ali. E por isso que eu acho que é importante esse acesso. Mas vamos pensar num negócio. Talvez você já esteja pensando nisso. Pensa só, uma ONG em que você é presidente dessa ONG e vai dar aula de música para criança e adolescente de baixa renda. Você acha possível? Dá para fazer? Vou, inclusive, citar o projeto da minha professora, Simone Leitão. Ela tem um projeto nesse sentido. Ela, todo ano não, ela tá fazendo mais de uma vez por ano. Ela seleciona jovens para tocar com ela, jovens que não teriam acesso de outra forma, né, para fazer uma turnê com ela, com orquestra. Então ela monta a orquestra com esses jovens e ela é a solista, né, do repertório e leva esses meninos para viajar e para tocar, para se profissionalizarem, né. Então existem vários projetos assim nessa linha. Mas a minha vontade mesmo, que faz meu olho brilhar, é trabalhar nessa linha que eu trabalhei os sábados com piano, que é tocar e trazer isso para a realidade das pessoas, sabe? Dialogar com o repertório, desmistificar o repertório. Então, o meu tesão de viver da música clássica é mais ou menos nessa linha. Entendi. Você tá no YouTube? Tô no YouTube. Me passa seu canal, que enquanto a gente vai continuar conversando, eu vou colocar uma música que você tocou. Qual que é o canal? Cara, agora você me pegou aqui. Tô pensando no nome que tá lá. Se eu colocar seu nome artístico aqui... Luísa Moreira. Luísa Moreira. Piano. Piano, será? Vai ser muito Mais simples. fácil é achar meu Instagram. Tem várias coisas lá. Te achei aqui, ó. Te direciona pra lá também. Solteiro forçado. Sou um vacilão. Acabei de te achar aqui. Toco de tudo lá no YouTube. Valsa Operação 34? Opus. Opus, o que é? Opus é o nome que você dá pra... Não, cara, é esse meu trabalho. Esse que é o meu trabalho, é desmistificar essas coisas. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso. O Opus é o número do álbum, vamos dizer assim. Se o Chopin fosse um artista contemporâneo, esse é o álbum número tal. Então é o Opus número 34. É o álbum 34 dele. Entendi. Entendeu? Do Chopin. Então vou colocar esse aí. Esse aqui é chique? Esse é legal. Acabei de gravar, tem pouco tempo. Isso é ela tocando, tá? Isso aqui é tipo um estúdio seu? Isso. Não, meu não. Meu amigo Paulo. E esse piano é seu? O piano, não, cara, o estúdio do Paulo. Eu reservei o estúdio pra fazer a gravação. Ah, tá, entendeu? Claro. Tem pedaleiro o piano? Tem 3 pedais. E qual que é a diferença de um e de outro? Deixa eu virar pra galera aqui. Não vai dar pra ver, né, velho? A edição ajuda a gente aí. Tem 3 pedais aqui, ó. O que eles fazem? O pedal da direita é o pedal sustain, que ele possibilita você manter a nota tocando, mesmo se você tira a mão. E ele também aumenta a ressonância geral, assim, porque quando você coloca o sustain, todos os abafadores do piano, eles saem das cordas. Então, por isso que a corda, ela não para. Porque normalmente você toca uma tecla, o abafador volta para a corda assim que você solta a tecla. Então ele para o som da corda. O sustain, ele levanta, suspende todos os abafadores e você pode tocar uma nota, tirar a mão e ela fica. Então ele te ajuda nisso daí, na ressonância. O pedal do meio é o pedal tonal, que tem um funcionamento mais ou menos parecido, só que ele é seletivo, os abafadores das notas onde você tá com a mão. E tem um na corda, que é o da esquerda, que é um pedal de timbre. Quando você quer um timbre mais delicado, mais suave, assim, você usa um na corda.
Muito chique, viu? Muito chique. Obrigada. Aqui, agora vamos dar uma sequenciazinha aqui. Como que você chega até a Câmara Municipal? Pois bem. Você participou da outra campanha do Gael? Já vem desde essa época com ele? Sim. Como é que foi? Cara, porque essa outra foi em 2020, você devia estar na piração pra formar. Isso. Nossa, foi uma loucura isso aí. Eu conheci o Gael na campanha. Você começou na campanha mesmo? Isso, na campanha de 2020. E foi muito louco, assim, porque eu tava em completo isolamento, né, na pandemia, eu não ia pra lugar nenhum. Mas eu participei de todas as formas possíveis à distância, né, da campanha e tal, ajudei no que eu pude. Porque eu acreditava muito, né, quando eu conheci e soube do projeto dele, eu me envolvi mesmo. Mas dessa forma, né, sem remota, vamos dizer assim, né, por causa da pandemia. Aí, beleza, aí rolou tudo que rolou em 2020, né, não conseguiu entrar por causa do quociente e tal. Aí teve a nova campanha, também participei até menos do que eu participei em 2020, apesar de 2020 ter participado mais remotamente, mas eu estava mais envolvida. Mas aí participei também dessa nova campanha, e aí beleza, foi eleita, aquela euforia e tal, e eu, nossa, finalmente, né, o projeto que eu acredito, projeto político que eu acredito e tal, aquela emoção toda. Aí, cara, dia 27 de dezembro, o Gael mandou uma mensagem e falou assim, eu tô precisando falar com você. Eu falei, uai. Você nem imaginava? Não! O que esse menino tá querendo falar comigo? Aí me ligou, aí que ele me convidou, falou, tava pensando em você trabalhar comigo. Eu falei, não, sério? Sério? Eu falei, cara, eu preciso pensar, porque eu tava completamente envolvido com as minhas coisas de música, estudando com a Simone, trabalhando com ela também, dando aula e tal, tudo. Aí ele me fez essa proposta, eu falei, nossa, cara, eu preciso ver como que isso vai encaixar na minha vida e tal. Mas eu acreditava muito no projeto, sabe? Eu falei, cara, vai ser uma honra, assim, participar do negócio que eu acredito pra caramba, que eu queria que desse certo desde sempre. Então eu me senti honrada, sabe? Mas foi completamente surpresa. Nunca me passou pela cabeça, assim, isso. Mas aí, como ele acreditava muito também no meu potencial de trabalhar com isso, eu falei, cara, então vamos ver o que a gente consegue fazer. E aceitei. E como é que tá o trabalho? É pauleira, né? Não deve ser fácil, não, né? Não é fácil, não. Mas eu acredito que o meu próprio trabalho, que eu já estava fazendo na música, já pensando em projetos culturais, estudei essa parte aí com a Simone também e tal, isso aí meio que me preparou um pouco, assim, pro que vinha. Essa parte de networking, de lidar com, né, legislativo e tal, essa parte de trabalhar e estudar projetos culturais já meio que me preparou para isso aí. Então, assim, é um trabalho que eu gosto pra caramba, porque eu sou uma pessoa que gosta de adrenalina, de gente, de tudo aí. Mas é pauleira, né, cara? E conciliar tudo é a parte mais difícil. Continuar estudando piano, gravando vídeo, dando aula, fazendo evento e trabalhando na câmara, tudo ao mesmo tempo, é louco. Mas tá rolando e eu tô curtindo. Imagino. Norte a forma. Existe, não tô dizendo de você, mas do geral. Porque você tem uma visão, eu já observei, quando eu falei do funk aqui, você respeitou muito, inclusive. Mas existe um preconceitozinho dos músicos clássicos com essa música mais popular, funk, um sertanejo. Existe esse preconceito? Existe. Eu gosto muito, assim, de usar de exemplo o pessoal da UFMG. Cara, é impressionante. Parece que quanto mais o artista se qualifica, e eu tô falando de uma formação artística, mas não a parte técnica, mas a parte de você conhecer historicamente as coisas, se desenvolver uma visão artística. Quanto mais você desenvolve isso, menos preconceituoso você fica. Porque você entende os processos históricos, você entende a cultura de uma forma mais ampla. Então, claro que tem uns clubinhos, assim, de gente preconceituosa e tal, mas a tendência é, quanto mais você estuda, mais você se desenvolve artisticamente,
mais do que tecnicamente, porque tem um monte de gente que é super bom tecnicamente, mas é um robozinho ali de repetir coisas. Uhum. Eu tô falando de desenvolvimento artístico mesmo, concepção das coisas. Mas, quanto mais você qualifica, menos preconceituoso você fica. Entendi. Vamos lá pra gente ir pra reta final. Eu acho que eu já imagino a resposta, porque talvez você tenha me dado durante o podcast. O que você quer deixar pra esse mundão aí? Qual o legado que você quer deixar nessa vida? Cara, é mais ou menos isso que eu te falei. Eu sinto que eu vim pra trazer a música pra vida das pessoas, sabe? Fazer a música de concerto, música escrita, música clássica, música brasileira, a música que tá encastelada, ela sair dessa posição e chegar nas pessoas e transformar a vida das pessoas, sabe? Eu sinto que eu vim pra isso. Porque eu tenho muita facilidade, né, de me comunicar e tal, e também tenho facilidade ali no instrumento, né? Tive essa oportunidade também de aprender esse instrumento. E juntar essas coisas e levar isso para a vida das pessoas comuns é a minha razão de viver, entendeu? Entendi. Galera, Luísa, obrigado. Muito obrigado. Foi legal pra caramba o papo. Adorei. Valeu Top mesmo. demais. Pessoal, quer ouvir essa artista em ação? Vai lá no YouTube, eu achei rapidinho. Luísa Moreira, vai estar ela lá na capa. No Instagram também. No Instagram, mesma coisa? Luísa... Alves Moreira Luísa. Alves Moreira Luísa. Tem lá música pra ouvir lá. Tem de tudo lá. Tem de tudo. Sim. Mais um podcast chegando ao final, Diálogos em parceria com a FPL. Na semana que vem, um novo convidado. Um abraço.